Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, gente. Gente, eu tô muito nervoso. Mas esse nervosismo não é um nervosismo de eu vou pregar. Porque graças a Deus, eu já tenho um costume de fazer isso, sabe? Mas é porque eu tô aqui na igreja que eu fui criado. Eu saí daqui com 17 anos. Hoje eu tenho 23, ou seja, tem aí 6 anos que eu não subo aqui. E ontem na verdade, o pessoal estava montando as coisas aí, eu vim aqui e rodei a igreja toda, dava vontade de chorar. Aí hoje também eu subi por aqui por trás, que era costume, a gente orava com o pastor antes de começar o culto e todo mundo que tocava subia por aqui por trás. E, cara, eu tô muito feliz mesmo. Eu tô falando sobre isso um tempão, desde quando... Obrigado, mano. Desde quando eu recebi o convite. Cara, eu tava falando com a Sara que... A Sara é minha esposa, tá, gente? Para quem não a conhece. Eu tava... Faz assim, Sara. Só assim com a mão assim, ó. Só. Eu tava falando com a Sara. Sara, no momento que eu menos esperava, um dos sonhos da minha vida se realizou, que é trazer a palavra na igreja que eu fui criado. Foi aqui que eu aprendi que isso daqui era a minha única e infalível regra de fé e prática. Foi aqui. Eu aprendi isso na classe de catecúmenos com o seu Jardel. Depois eu tive aula com o Chiu e eles falavam sempre a mesma coisa. A Bíblia é a nossa única e infalível, e o Chiu ele ainda enfatizava isso, única e infalível regra de fé e prática. E eu tô muito feliz, eu agradeço muito por esse convite. Espero voltar mais vezes, tá? E é um pedido meio invasivo, mas se vocês puderem deixar eu participar dessa reunião de segunda, eu ia gostar muito. Só para aprender um pouquinho com vocês, tá, gente? É uma honra também, porque eu tô cheio de amigos aqui. Cara, quem diria que um dia eu estaria aqui pregando e o Tiago oraria por mim? Cara, Deus sabe o que faz, da maneira que faz. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 4, versículo 23. Eu não tenho mais a Bíblia da versão, até perguntei para o Mateus qual era a versão que era usada aqui, porque eu não tenho mais. Livro de Romanos 4, 23. E eu falei com ele, mano, me manda aí qual é a versão. Aí ele me mandou, eu botei tudo no celular. Essa Bíblia aqui normalmente eu não a uso. Então a gente vai ler junto. Vamos... Calma aí. Não, Romanos 3, gente. 3, 23. Vamos ler junto, gente? No 3, tá? 1, 2, 3. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu juro a vocês que eu não ia começar por isso. Nem estava na minha mente falar sobre isso. Mas quando o Gigica estava falando, é muito ruim mesmo, Thiago. Cadê o Thiago? É muito ruim falar de Gilead, não dá não. Gigica, não tem como.
quando ele estava falando, quando ele estava orando, na verdade, e agradecendo a Deus pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus e pelo plano de redenção, isso veio na minha mente. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E isso é uma coisa que Paulo fala não de qualquer jeito, sabe? Ele está sendo enfático no que ele fala. Está dizendo, não, todos pecaram. Todos pecaram. Tem algumas versões que diz, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Aí o versículo 24, ele traz uma solução. Bota aí o 24 para a gente ler. Sendo justificados gratuitamente por meio de sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, todos nós erramos um dia, todos nós falhamos um dia, e por isso a gente foi destituído da graça de Deus. Mas graças a Deus que o versículo 24 existe, que nos diz que pela graça de Deus e pelo plano de redenção nós fomos salvos. Vocês já pararam para entender sobre isso? Se não houvesse aquela cruz, a gente não estaria aqui. Parem para perceber a seriedade que é isso. Eu parei para perceber há um tempinho, uma semana atrás, ou alguns dias, eu não lembro. Mas, cara, a salvação era só para os judeus. Meu irmão, do nada os judeus não quiseram, negaram Jesus e sobrou para geral. Mas imagina, cara, a gente não merecia nada disso. A gente não teria acesso à vida eterna. Mas por meio da graça, o Pai enviou Jesus para que todo aquele que nele crê, não só os judeus, mas todo aquele que nele crê tivesse vida eterna. E eu oro assim e queria alertar vocês sobre isso. Cara, sejam gratos ao plano de redenção. Sejam gratos porque um dia um homem morreu na cruz para nos salvar. Ele não tinha pecado nenhum, mas ele se fez pecador pelos nossos pecados. Ele se fez pecador para que a gente se tornasse santo. Ele fez impuro para que a gente se tornasse puro. Cara, sejam gratos a isso. É só por isso que a gente está aqui. Não é porque a gente é bom, não é porque a gente faz coisas boas, não. É somente por isso. Porque um dia Deus enviou alguém para morrer em nosso lugar, para pagar o preço que era meu e que era seu. Então, antes da gente pensar em se renovar, antes da gente pensar em qualquer coisa, pensem em agradecer ao Senhor pela morte na cruz. Pensem em agradecer a Deus porque um dia alguém morreu por nós. E essa música que a Sara cantou me pega muito, porque o início dela já é assim: dizer que Deus é bom é só mais um jargão. Quando está no desespero, até eu lembrar de Deus. Aí essa música ele fala uma coisa: me ama, então esquece os seus projetos e viva os meus. E é sobre um pouquinho disso que a gente vai falar. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos. Já está em Romanos, né? 12. Romanos 12. Versículo 1 e 2. Só 1 e 2. 1 e 2. Antes disso, galera, antes da gente ler, eu queria fazer só uma coisa bem rápida. O Vitinho, ele fez uma dinâmica que ele usou o Rodrigo e o Thiago para
para gritarem e exaltarem o nome de Jesus, certo? Eu vou usar da dinâmica do Vitinho e a gente vai fazer essa dinâmica todos juntos. Fiquem de pé aí rapidinho, rapidinho. Eu gosto muito do livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse, ele nos dá, entre aspas, spoiler de como é lá no céu, sabe? Pode botar rapidinho no capítulo 19. Apocalipse 19. E, cara, às vezes a gente vem para um culto e não entende a dinâmica de um culto. A partir do 1. A gente não entende a dinâmica de um culto. A gente vem para um culto e não entende o que a gente veio fazer no culto. Simples, a gente veio cultuar. Se é um culto, a gente veio cultuar. Cultuar quem? A Deus. Cultuar o Senhor. Certo? E o bom é que em Apocalipse a gente tem esse spoiler de como é um culto no céu. Como acontece, como que rola tudo lá no céu. E olha o que diz. Depois dessas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das suas mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões, os 24 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha assentado no trono, dizendo: Amém e Aleluia. Cara, vocês perceberam que é reativo? Não é algo mecânico, a gente chegar, parar. Não, é algo dinâmico. A adoração no céu é algo dinâmico. Imagina os 24 anciões e os 24 seres viventes lá, adorando de um lado, e do outro lado a outra rapaziada adorando. Então todo mundo adora a Deus. É assim no céu. É geral adorando a Deus. E às vezes a gente vem para o culto e a gente não faz isso. Então, essa noite, a gente vai separar 1 minuto. Para a gente fazer o que a gente quase não faz, que era a verdadeira adoração, sabe? Então, se vocês leem bastante a Bíblia, então orem o que está na Bíblia. Os Salmos de Davi contêm muitas palavras de exaltação a Deus, próprio Apocalipse. Mas se vocês não costumam ler muito a Bíblia, só fechem os olhos de vocês e digam palavras que saem do seu coração para o coração de Deus. A palavra de Deus diz que a gente não sabe muito bem como orar, mas o Espírito Santo, que conhece o nosso espírito, vai até Deus e fala o que está no coração de Deus da gente. É meio estranho, né? Eu vou resumir. A gente não sabe como orar, mas o Espírito Santo sabe o que a gente quer falar. Então ele chega lá e fala da maneira que Deus quer que ele fale. É incrível, né? Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos de vocês. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos de vocês e para vocês erguerem as mãos de vocês em sinal de rendição a Deus, aquele que era, é e há de vir. E nesse momento eu queria que vocês se desconectassem de quem está do lado de vocês, não ligassem para quem está do lado de vocês e fizessem uma coisa diferente. Comece a exaltar o nome do Senhor, o único que é digno de receber adoração, que deu o seu Filho para morrer por amor de nós, que mesmo a gente estando cheio de pecados, Ele nos amou, sabe? Nos resgatou de lá daquele lugar onde ninguém queria ir e nos salvou. Então, se você não tem o costume de fazer isso, tenta dessa vez. Começa a abrir a boca e só fala assim: Santo, Santo,
santo é teu nome. Pai, nós te exaltamos. E a partir de agora a gente começa a contar esse tempo. Então, é você e Deus, sabe? Tudo que está no seu coração, tudo que você quer expressar. Se o que está no seu coração é arrependimento, então comece a se arrepender. Se o que está no seu coração é adoração, então comece a adorar. Vamos lá. Se livrem da vergonha, se livrem dessa timidez. O Espírito Santo, ele é reativo. Ele habita entre os louvores, ele habita entre a adoração. É por isso que eu pedi para o Neco tocar alguma coisa. Porque quando o espírito mau era enviado por Saul, Davi ia lá com a sua harpa. O espírito mau enviado por Deus saía de Saul. Então façam isso. Vamos, a gente já está acabando, temos 30 segundos. Então use esse tempo. Talvez seja o único tempo que você faz isso na semana. Louvado e agradecido. Pai, nós te agradecemos por sua morte na cruz. Ó Pai, te agradecemos porque um dia o Senhor resolveu nos salvar. Jesus, te agradecemos pelo plano de redenção. Ó Pai, dizemos que o seu nome é santo. Ó Pai, a tua palavra diz que o Senhor Jesus recebeu o nome mais lindo que há. Ó Pai, é esse nome que nós adoramos e é esse Deus que nós exaltamos. Pai, te adoramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode se sentar, gente. Agora a gente vai lá. Vamos lá, gente. Romanos 12. Romanos 12, versículo 1 e 2. Quem tem a Bíblia da versão diferente, eu aconselho que lê aqui para a gente Romanos 12, 1 e 2. Para a gente ter uma compreensão parecida. Vamos ler juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o que seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Põe no versículo 1, por favor. No versículo 1. O nosso tema de hoje é renovados. E quando o Tiago falou comigo, ele até me deu uma dica. Ele falou: você pode usar aquele texto lá de Romanos, que fala sobre metanoia. Eu falei: já nem vou precisar estudar. Mas para a gente ler esse texto aqui, o versículo 2, que diz: não sejam conformados com esse século, mas renovados e tal. Para a gente ler isso daqui, tem um versículo antes, e é sobre o mesmo assunto, é sobre a mesma coisa. E nesse versículo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Paulo está falando assim: meus irmãos, peço a vocês, pelo amor de Deus, que vocês apresentem seu corpo como sacrifício vivo. Isso é meio contraditório, porque como que é um sacrifício vivo? E a gente vai começar através daí, porque até a gente chegar à renovação, tem uma parada antes, e é aí que começa a primeira contradição. Poxa, sacrifício vivo, como que acontece isso daí? Aí a gente vai lá em Romanos, a gente vai ficar só pelo livro de Romanos, tá bom, gente? Romanos 6, a partir do versículo 11, diz assim: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os seus membros, não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Começamos por aí. O tal sacrifício vivo, que Paulo explica um pouquinho antes. Cara, eu não sei não, eu não li o contexto histórico, o Gica deve saber, sabe bem mais do que eu sobre o contexto histórico de Romanos, do pessoal lá, que está sendo destinado esse livro. Mas, cara, o que Paulo fala para esse povo parar de pecar é brincadeira. O que Paulo fala para esse povo? Não, para de usar o corpo de vocês para essas imundícies. O que ele fala é brincadeira. Então, ele está sendo direto num assunto. Então, a gente começa por aqui. Ora, primeiro, ele fala para a gente se apresentar a Deus como um sacrifício vivo. E o que eu entendo disso é sobre as nossas paixões, sobre os nossos desejos carnais, sobre os desejos da nossa alma. É sobre isso que Paulo quer dizer. Cara, mata isso tudo. Mata isso tudo. Sabe, a gente tem esse costume de ter os nossos pecados de estimação, sabe? As coisas que a gente trata, as coisas que a gente... não, isso daqui é pecado, mas pode ser. Mas Tiago fala que se você obedece uma parte e você desobedece outra, você desobedeceu toda a parte. Então a gente começa a aprender que o Evangelho de Deus, o Evangelho da cruz, ele não é sobre isso. Não é sobre fazer uma parte certa e fazer uma parte errada. Ou você faz tudo certo, ou você faz tudo errado. Tanto que quando João escreve a carta à igreja de Laodiceia, em Apocalipse, ele fala, cara, vocês são mornos. Poxa, vocês não são nem quente nem frio. Antes eu quisesse que vocês fossem uma coisa ou outra, que vocês fossem frios. Ou seja, nós aprendemos aqui que o Evangelho não é um meio termo, não é, sabe, um jeitinho. Ou é ou não é. Ou a gente está ou a gente não está. Ou a gente se sacrifica mesmo para o Evangelho, ou a gente nem começa. Então, a nossa renovação já começa por aí. Poxa, se até hoje eu tinha esse pensamento, a partir de hoje mudou. A partir de hoje, eu vou me esforçar mais um pouquinho. Eu vou me esforçar um pouco para fugir da aparência do mal. Eu vou me esforçar um pouco para não ter esses pecados de estimação. Porque, cara, eu estou sendo sincero com vocês, não vale de nada. Não vale de nada viver uma parte, vou botar como igreja. Viver uma parte na igreja e uma parte no mundo. Cara, Deus quer você por completo. Quando Jesus morreu na cruz, Ele não morreu inteiro por vocês. Ele morreu pela metade, Ele deu só um braço, só uma mão, não. Ele morreu inteiramente. Então, cara, Deus quer você por completo. Deus não quer te dividir com ninguém. Sabe? Ele quer que a sua vida seja realmente um sacrifício vivo. Eu oro muito e eu pedi muito a Deus para que, não por mim, sabe, mas que o Espírito de Deus começasse a mudar os corações nessa noite. Se há alguém aqui que tinha esse tipo de pensamento de que, eu vou para a igreja, eu vou pecar, mas eu vou para a igreja para me redimir dos meus pecados e depois eu vou pecar de novo. E se alguém entrou com esse pensamento que, cara, eu te falo hoje, pare com isso, pois Deus não está se agradando. E, cara, Deus, Ele, como eu falei no início, é uma coisa reativa.
Conforme a gente obedece a Deus, Deus começa a reagir à nossa vida de adoração. E conforme a gente vai adorando a Deus com as nossas atitudes, Deus começa a reagir a essas ações, sabe? Então, a primeira coisa para a nossa renovação, cara, vamos esquecer essa vida de pecado. Eu não estou falando para vocês, de certa forma, abandonarem o pecado. Não, estou falando isso, tá, gente? Mas serem totalmente santos, porque a gente não vai conseguir. A gente só vai conseguir a plenitude da santidade quando a gente estiver pleno em Deus, que é quando Jesus voltar. Então, a gente precisa buscar não errar, buscar não pecar. Porque quando eu falo, vamos abandonar o pecado, parece que eu sou um super-homem, né? Não, eu erro, eu peco, mas eu aprendi uma coisa e é um fato. A santificação, ela não é sobre não pecar. O Evangelho não é sobre não pecar, é sobre se arrepender todos os dias. E quando eu digo se arrepender, não é se arrepender, não é ter remorso, só lembrar do que fez, se arrepender e voltar a fazer. Não, é se arrepender e não voltar a cometer. Então a gente erra, mas a gente procura mais acertar do que errar. A gente peca, mas a gente procura mais acertar do que pecar. E é sobre isso. Vamos continuar lá, Sara? O 1 ainda. Aí Paulo continua. Não. 12, 1. É isso daí. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos para o 2. E não vos conformeis com este século. Olha, ele já deu 2 dicas. Então vamos recapitular. Paulo começa lá e fala: gente, pelo amor de Deus, eu peço a vocês, primeiro, que se apresentem como sacrifício vivo. E depois, tá aí, não se conforme com esses séculos. E cara, é incrível que uma palavra tão antiga serve pra gente até os dias de hoje. Cara, quando eu leio isso de não me conformar com esse século, a minha mente explode. Porque, cara, a gente está vivendo uns tempos muito sombrios, espiritualmente falando. A frieza espiritual está invadindo as igrejas. As pessoas não têm o mesmo compromisso que tinham com a palavra. As pessoas não têm o mesmo compromisso que tinham com o Evangelho. As pessoas não têm o mesmo compromisso que tinham com a igreja. Antigamente, quando tinha alguma coisa na igreja, mesmo que não fosse o departamento e tal, a sociedade, estava todo mundo junto. E a gente está vivendo esse tempo que, é indiferente, sabe? E a gente tem vivido um tempo fora da igreja que estão tentando acabar com a nossa geração. Estão querendo enfiar na nossa geração, vocês adolescentes e a gente jovem, que é normal a gente não ter um gênero, ser não binário. Inventaram até qual o nome, gente? O nome? Esqueci. Caraca. Pronome neutro, é isso? Que é linguagem neutra, que é amigue, não sei o quê. Cara, estão querendo acabar com destruir essa geração. Jesus falou sobre isso, Paulo falou sobre isso, e hoje a gente está pegando a Bíblia e está pegando só as partes que nos interessam e o resto a gente está tudo jogando fora. Então a gente chega e fala que Deus ama a todos, que na igreja pode tudo. Não, na igreja podem todos, mas não pode tudo. A igreja pode todos podem entrar sim, mas tudo não pode. Não é normal ver um homem se relacionando com outro homem. Não é normal ver uma mulher se relacionando com outra mulher. E ponto, a Bíblia fala sobre isso. E quando a gente fala sobre isso, ou na igreja, ou no meio de uma praça, o povo começa a falar que a gente é intolerante.
E quando a gente fala na igreja, o povo fala, não, vocês vão afastar as pessoas da igreja. Mas a verdade é que se a gente continuar falando sobre isso, a gente afasta as pessoas do inferno. Então, galera, vocês comecem a pensar sobre isso. Cara, Deus não falou sobre isso. Se a Bíblia é mesmo a nossa única e infalível regra de fé e prática, vamos viver sobre isso. Eu não estou falando para você desprezar aquele seu amigo ou aquela sua amiga. Muito pelo contrário, ame mais que todos os outros amigos e tenha um carinho a ponto de orar por ele todos os dias. Mas, cara, quando Paulo fala para não se conformar com esse século, a gente tem que abordar sobre isso. O número de divórcios no meio da igreja tem aumentado drasticamente, porque virou normal divorciar. Cara, eu estava há muito tempo sem ver meu tio. E essa semana eu fui visitar ele. Ele está num presídio há quase 8 anos. Eu fui lá na quinta-feira visitá-lo. E ele falou, cara, o teu pai... Meu pai morreu, eu tinha 8 anos. Eu era aqui dessa igreja já. E ele falou, ele vivia muito com meu pai. Ele, cara, o teu pai, ele falava muito acerca de aliança. E ele preservava muito a aliança. Eu duvido que certas coisas aconteceriam na tua família se o teu pai estivesse vivo. Porque o teu pai preservava a aliança, preservava o matrimônio. Eu não lembro muito do meu pai, das coisas que ele falava, porque eu convivi com ele pouco tempo. Mas isso me fez acender uma coisa, cara, a gente está deixando essas coisas morrerem. A questão do divórcio, a questão é normal, tudo é normal. Sabe, fazer sexo antes do casamento virou uma coisa normal, depois eu peço perdão. Cara, mas nós não nascemos para isso. Deus separou a gente para uma coisa bem maior. E vamos lá, vamos continuar aqui. Eu tenho que ir embora, tenho que correr. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha, Paulo falou um montão de coisa. Cara, meus irmãos, eu peço a vocês, pelo amor de Deus, se apresentem como sacrifício vivo a Deus. Não se conforma com esse século não, mas faz o seguinte, cara, transforma a sua mente pelo que vem do alto. E isso eu falo para todos que estão aqui. Eu tenho certeza, tá, gente? Não há uma dúvida. Eu conheço o pastor Jerônimo, foi meu pastor e eu aprendi muito com ele. Muito, muito. E eu tenho certeza que quando ele está aqui falando sobre alguma coisa, são palavras que vêm de Deus, são palavras que vêm do alto. E a Bíblia manda a gente renovar a nossa mente com essas coisas, com as coisas que vêm do alto. Cara, no nosso coração, ele entra várias coisas, mas parece que a gente cria um escudo quando é sobre Deus. Tudo distrai a gente, tudo faz a gente conversar, todo assunto é mais importante, o TikTok é mais importante, o Instagram é mais importante. Cara, mas preservem isso. Se vocês pararem para pensar, tem países que o evangelho não pode ser pregado. Um pastor não pode chegar e não pode falar sobre o que acha, sobre o que a Bíblia diz, sobre a certeza que tem. Mas a gente tem isso, e a gente tem que preservar isso, cara. Sabe, todo momento de palavra é importante, porque é o momento que a gente começa a se renovar, a gente começa a chegar perto de Deus e começar a entender o que Deus está falando com a gente e o que Deus quer para a gente. Então, é sobre isso que Paulo está falando. Cara, renova pelo entendimento que vem do alto, renova pelo entendimento que vem do céu.
Cara, a gente precisa, pelo menos 4 ou 5 vezes na semana, parar e orar e ler a Bíblia. Só a gente e Deus. Essas coisas que fazem a gente se renovar. São essas coisas que fazem a gente chegar mais perto de Deus. A gente precisa. Tem um versículo. Tô acabando já, tá, Tiago? Eu falei muito, cara? Desculpa. João 15, versículo 5. Eu só vou falar esse texto e mais um e acabou. Não, mais 2. Mas o outro é só para complementar. Pode ficar tranquilo que já está. Gente, um comentário aqui entre nós. Só entre nós aqui. Essa igreja está mudando, tá? Eu saí daqui com 17 anos, há 6 anos atrás, e tem algumas coisas que estão mudando. Ó, vou falar só para vocês ouvirem. O culto estava marcado para 7 horas. Começou às 7h30. No meu tempo, o culto era 7 horas. Era 7 horas, meu irmão. O pastor estava lá em cima. Ele mandava alguém descer e começar o culto enquanto ele ainda não chegasse. Ó, deu tal hora, começa. As coisas estão mudando nessa igreja. Vamos lá. Vamos ler juntos, gente? 3, 4. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, se esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ó, era sobre isso que eu queria falar. Quando eu falo do tempo de devocional, sabe, esse tempo da gente gastar com Deus, só a gente e Deus, a leitura da palavra, é por causa disso. Cara, a gente é da natureza de Deus. Eu ouvi uma reflexão que vai se encaixar muito bem nisso. Ó, o peixe, quando ele está fora da água, o peixe morre. Porque o peixe, quando Deus criou, fez a criação lá em Gênesis, ele fala para o mar gerar os peixes, criar os peixes. A mesma coisa, as folhas, os frutos. Deus fala para a árvore gerar as folhas e os frutos. Mas quando Deus vai criar a gente, Ele fala, façamos um homem em nossa imagem e semelhança, e Deus nos criou. Ou seja, como o peixe como a água é para o peixe, como a árvore é para o fruto, é para as folhas, é assim Deus para a gente. Ele é a nossa fonte, Ele é a videira. Se a gente desgarrar um pouquinho, a gente morre. A gente morre. Então esse tempo que a gente gasta de devocional todos os dias é sobre isso, para a gente se conectar a Deus e entender o que Ele quer para aquele dia, o que Ele quer para aquela semana. Isso era só um parêntese. Falei que ia ser rápido? Estou acabando já. Vamos lá voltar para o Romanos 12. E aí eu acabo. Romanos 12. Aí depois desse só tem mais um, Sara. 12 e 2. Ó, se tiver mais um depois desse, tu veta. Não, depois do próximo, na verdade. Esse daí é o penúltimo. Tá, vamos lá. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, vamos recapitular o que Paulo disse. Paulo chega, pelo amor de Deus, eu digo a vocês, se apresenta como sacrifício vivo. Não se conforma com as coisas desse mundo. Pelo contrário, pesquisa na Bíblia o que Deus diz a respeito de cada coisa. Não deixe as pessoas colocarem na mente de vocês o que é certo e errado. Pesquisem na Bíblia. E por último, minto, é isso daí. Pesquisa na Bíblia. Aí ele fala, para que isso? Para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui a gente encerra. Cara, vocês não vieram aqui em vão. Vocês não vieram aqui por um mero convite. Vocês não vieram aqui porque não tinha nada para fazer. A gente crê que Deus controla tudo.
A gente crê que Deus está no controle de todas as coisas. Então, por mais que você tenha vindo aqui apenas por um passeio, sinto muito te dizer, Deus já tinha um encontro marcado com você. Deus já queria falar alguma coisa para você. E é sobre isso, sobre conhecer qual é a agradável, a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E agora o último, Efésios 6:3. Oséias 6:3. Oséias 6:3. Vamos, bota o 6 a partir do versículo 1. Oséias 6:1. É sobre isso, gente. E aqui a gente vai descobrir um pouquinho de qual é a vontade de Deus para a gente. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará, viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia, que rega a terra. Que te farei eu, ó Efraim? Que te farei eu, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada, que cedo passa, só até aí. Vocês não entenderam muito, mas esse texto aí, se a gente for em Oséias 5, a gente vai entender mais ou menos o que ele está falando. Deus está falando através de Oséias o seguinte, para o pessoal lá de Israel: cara, eu salvo vocês, vocês pecam. Eu salvo vocês, vocês pecam. Aí quando eu mando uma desgraça para vocês, arrasa a cidade de vocês e tal, aí vocês vêm e oram assim para mim. Aí começa Oséias 6, olha, vamos voltar ao Senhor e tal, e a gente vai orar, e a partir de agora a gente vai conhecer e prosseguir em conhecer, e Ele vai vir nos ajudar, que não sei o que não sei o que lá. Aí Ele chega e fala assim, cara, o que eu vou fazer para vocês? Se essa oração de vocês é uma oração ensaiada, não adianta, é como se a gente estivesse orando aqui, Deus, te adoramos e tal, eu te peço perdão pelos meus pecados, palavras, atos e pensamentos, não sei o que. É uma coisa ensaiada, é uma coisa que a gente já faz normalmente. Cara, a renovação é sobre isso. Sai do automático e vamos fazer de verdade. Tu está arrependido pelos seus pecados? Então se arrepende mesmo. Eu te garanto que se você estiver arrependido pelos seus pecados, duvido que você vai orar sim. Deus, perdão pelos meus pecados, ato, palavra, no meu pensamento. Não duvido. Quando eu realmente orei pedindo perdão a Deus pelos meus pecados, eu chorava e não parava de chorar, porque era tanto pecado que eu ia chorando e lembrando e vendo o quanto Deus não se agradava disso. Cara, a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor é isso, que a gente viva de acordo com a vontade dEle, que a gente não se conforme com esse século, que a gente não se conforme com essas coisas que os outros falam que é natural, sabe? Vamos viver, vamos se renovar de verdade. Fica de pé, vamos acabar. Posso orar, Tiago? Tiago, toca alguma coisa aí. Gente, eu queria que, na verdade, eu queria ter mais tempo, mas não tem como. Caraca, tá muito tarde. Nunca mais vou voltar. Vamos fechar nossos olhos. Gente, eu tô sendo sincero com vocês. Eu orei muito para que Deus tocasse no coração de alguém nessa noite, para que realmente o espírito de compreensão pairasse nesse lugar e a gente entendesse qual é o verdadeiro sentido do renovo. Então, eu vou orar e peço que vocês orem ao Senhor também, pedindo para que vocês sejam renovados, mas não de uma maneira superficial como está em Oséias, sabe? Para que vocês sejam renovados realmente como o Senhor quer. Tiago, eu vou pedir para depois você louvar o louvor que você iniciou cantando. Renova-me. Jesus, eu te oro nessa noite, te agradeço porque eu sinto o Senhor aqui, ô Pai. Jesus, eu te peço que o Senhor olhe para cada um de nossos corações, ô Pai,
esse coração sujo, imundo, esse coração pecador. Ó Pai, mas um coração que resolveu se renovar, um coração que resolveu pedir perdão pelos erros. Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes que nós negligenciamos a Tua palavra, por todas as vezes que nós nos deixamos levar pelas nossas amizades, por todas as vezes que nós nos deixamos errar por meros status. Jesus, eu te peço perdão porque muitas das vezes eu não levei o seu nome junto comigo. As pessoas olhavam para mim e não viam Jesus. Jesus, eu te peço perdão, ó Pai, pelos meus pecados. Eu, Pai, te peço perdão pelos pecados dos meus irmãos. Pai, que o espírito de arrependimento, ó Pai, venha tomar conta de cada coração nessa noite. Ó Pai, que o espírito de arrependimento venha convencer que somos pecadores seus. Ó Pai, em nome de Jesus eu te oro, para que realmente venha haver um renovo, para que realmente venha haver uma mudança. Ó Pai, pois sem o seu amor, pois sem a sua morte na cruz, nós não somos nada. Jesus, nós oramos a Ti e te pedimos, ó Pai, renova-nos, ó Pai. Tira esse coração de pedra e nos dá um coração novo. Cria em nós um coração puro. Ó Pai, renova o nosso interior, Pai. Jesus, tudo que tem dentro da gente não presta. A gente é imundo, a gente é pecador, a gente erra. Mas Deus, eu acredito que hoje, nessa noite, há corações que resolveram se arrepender e se renovar. Pai, por isso eu oro e te agradeço em nome de Jesus.